Um dos temas mais debatidos sobre finanças é falar sobre dívidas. E as pessoas logo se apavoram nesse sentido para entender se aquela dívida é uma dívida... Porque a dívida é uma dívida ruim. Todo mundo pensa logo que eu tenho uma dívida. Se você tem uma dívida, então você está num péssimo caminho. Olha, o problema não é esse. Se você tem uma capacidade, depende da natureza dessa sua dívida. Imagine o seguinte, tu deve 10 milhões, mas tem 20 anos para pagar. Tu deve 1 milhão e tem 10 dias para pagar. Qual é a pior dívida? A de 1 milhão ou a de 10 milhões? Claro que você tem que imaginar o contexto da sua capacidade de geração de caixa e quanto isso vai te comprometer. Valdemir, isso parece uma coisa muito confusa. Então, se você é um empresário, o que você tem que entender é o seguinte, cara. Depende da tua capacidade de geração de caixa e do teu comprometimento nesse sentido. Se tu tem uma dívida de 1 milhão para pagar em 10 dias, se tu tem 10 milhões de caixa, então é tranquilo. Mas se tu não tem nada para pagar, então é uma péssima dívida tu ter esse 1 milhão. Mas se tu tem 10 milhões para pagar em 20 anos e tua empresa está crescendo e consegue honrar os compromissos mensais de quitar parte dessa tua dívida de 10 milhões, então isso não é uma dívida ruim. Então o resumo dessa história que eu quero te falar, que ter dívidas não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Ter dívida sempre é um bom sinal para a empresa. É sinal que o mercado confia em você, é sinal que você tem credibilidade junto aos bancos, junto a teus fornecedores, junto à sociedade de uma maneira geral. A maneira que tu estrutura essa tua dívida e no prazo que tu realiza o pagamento dela, esse é o grande diferencial. Então, a pergunta master agora é quanto o teu faturamento mensal está comprometido com dívidas. Esse é o ponto que você tem que parar para pensar e tomar as melhores decisões para saber o que melhor pode refinanciar a tua operação. É nesse momento que um cara que está endividado tem que pensar o seguinte: olha, eu devo aqui 2 milhões, mas eu tenho aqui 6 meses para pagar. Se eu trocar essa dívida de 2 milhões pela dívida de 3 milhões e ter 3 anos para pagar, é uma boa dívida? Claro que é uma boa dívida, já que você vai ter mais tempo para pagar, uma vez que você não tinha nenhum tempo. Uma vez que o seu tempo era quase irrisório para pagar uma dívida de 2 milhões de um dinheiro que tu não tinha no bolso. Então, ter dívida de uma vez por todas não significa nada. O que vai significar é a qualidade dessa dívida e o teu e a tua capacidade de pagar essa dívida. E o grande diferencial é quanto tempo tu precisa para pagar essa dívida sem comprometer o teu negócio atualmente. É esse o ponto da dívida que tu tem que pensar. Entendeu? Então, de uma vez por todas, pessoal, ter dívida, Erasmo, não é uma coisa ruim, desde que essa dívida seja algo administrável, desde que você faça a gestão dessa situação e que aí, Erasmo, no seu caso, você possa pagar todas as suas contas e ainda se manter e poder criar uma reserva, tá bom? Que muita gente acha que para ter reserva precisa não ter dívida, então isso é um mito, tá ok? Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.